E bom dia. Estamos dando sequência aqui às reuniões clínicas semanais, né? Hoje coube a mim trazer um tema sobre cardioneuroablação. Esse artigo foi publicado em setembro de 2021, então um artigo recente. Foi publicado no Circulation, do grupo do Tolga, o eletrocardiologista da Turquia, né, que tem bastante experiência nessa área de cardioneuroablação. Então, um artigo recente que o título do artigo é Cardioneuroablação para o tratamento de bloqueio atrioventricular. Então, assim, introduzindo o assunto, a gente sabe que o bloqueio atrioventricular por hiperatividade vagal é um tipo de bloqueio funcional, bloqueio atrioventricular funcional, pois não, na verdade, não tem uma normalidade do sistema de condução, né, não tem uma normalidade intrínseca. Ocorre, então, uma exacerbação vagal importante, e essa exacerbação vagal que ocorre, pode ser em qualquer etapa do dia, pode ser em período diurno, não só noturno, pode levar a uma mudança súbita na condução AV fisiológica para um transtorno de BAV transitório de segundo ou terceiro grau, e isso pode levar a sintomas, inclusive a síncopes, tá? Então, apesar de ser uma alteração não intrínseca, mas sim fisiológica, de certa forma, por uma hiperatividade vagal, pode levar a sintomas de bloqueios avançados. Então, determinar o mecanismo subjacente desse bloqueio é difícil, e na grande maioria das vezes o paciente acaba recebendo marca-passo, porque pelas diretrizes, quando a gente encontra um BAV avançado, BAV 2:1, ou MOPS tipo 2, e sem fatores de reversão ou situações que pode ter uma causa, né? Então a gente acaba colocando marca-passo, mas muitas vezes muitas vezes não, mas algumas vezes esses bloqueios atrioventriculares podem ser bloqueios funcionais. Aqui eu trouxe um eletro que estava no apêndice do artigo, não está no artigo propriamente dito, de um exemplo característico de um paciente que tem um BAV funcional, tá? Como é que isso aqui é um traçado de Holter, na verdade, de uma derivação, mostrando que a característica desse bloqueio é que ocorre uma desaceleração da frequência sinusal durante o episódio do bloqueio AV avançado. E durante a condução 1:1, tem uma frequência sinusal mais rápida, né, comparativamente à frequência sinusal durante o bloqueio. Porém, durante a condição 1:1, ocorre um aumento do intervalo PR. Aqui demonstrado de uma forma não tão evidente, mas é o que está descrito no texto, mas é o que acontece geralmente nesses casos de BAV funcional. Então, o paciente tem uma frequência sinusal um pouco mais rápida, com aumento do intervalo PR, e quando o bloqueio faz o bloqueio avançado, tem essa função, essa frequência sinusal um pouco mais lenta durante o bloqueio avançado. Então, é a característica do BAV funcional quando o BAV é avançado, né, que pode ser de outras formas também. Estudos observacionais já tinham mostrado bons resultados da cardioneuroablação em pacientes com síncope vasovagal. Isso já está, inclusive, em diretriz, o tratamento da síncope vasovagal, a cardioneuroablação, isso já está bem estabelecido nos últimos anos, né? E também com pacientes de disfunção do nó sinusal. No entanto, até o momento, nenhum estudo tinha avaliado o papel da cardioneuroablação em pacientes com BAV funcional, principalmente naqueles pacientes com BAV persistente. Então, o objetivo desse estudo foi identificar esses pacientes com BAV funcional, numa grande coorte, e avaliar os efeitos agudos e de médio prazo desses pacientes. Então, como é que foi o estudo? Tá meio poluído esse slide, mas só para falar como é que foi a parte de organização do estudo. Foi feito no hospital em Istambul, entre 2015 e 2020, então foi um estudo de coorte, né? Eles foram avaliando e depois foram acompanhando ao longo do tempo. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação clínica, eletro, Holter, telemetria celular, tilt test e ergometria,
E o estudo eletrofisiológico também foi feito em todos os pacientes. Então, vou mostrar. E o estudo eletrofisiológico e a infusão de atropina também foi feita. Então, eu vou mostrar ali um slide com uma sequência de como foi chegado a definição de quem tinha BAV funcional. Foi bem criterioso isso. Os pacientes candidatos, né, à avaliação, à cardioavaliação. E os pacientes que não tinham um BAV funcional, através desses critérios, foram então implantados marca-passo definitivo. Os pacientes tiveram que ter pelo menos um episódio de síncope e tiveram sintomas além de síncope, tá? Cansaço, tontura, durante os episódios de BAV sintomáticos diurno, segundo grau ou avançado, durante os 12 meses anteriores ao que foram submetidos ao procedimento. Então, os pacientes que tinham BAV funcional, eles tinham que ter síncope e sintoma, tá? Para serem classificados ali. Então, como é que foram? Entre esses 5 anos, 2015 e 2020, 241 pacientes tiveram bloqueios diagnosticados, né? Desses 241 foram eliminados esses 14 com causas reversíveis, 3 com BAV congênito, e outros já tinham intervenção prévia. Sobraram 222 pacientes. Desses 222 pacientes, 32 tinham BAV paroxísticos, tá? O eletro em repouso tinha condição AV 1:1. Desses 32 estão com BAV paroxístico, 14 tinham, na avaliação com Holter ou característica clínica, tiveram bloqueios intrínsecos e foram para marca-passo. Desses restantes 18, com BAV possivelmente funcional, foram realizados testes de atropina. Desses 18, então, 3 tiveram testes negativos para atropina, não responderam à atropina e foram colocados marca-passo. Desses 15 que sobraram, de BAV paroxístico, foram submetidos a estudo eletrofisiológico. E desses que foram submetidos a estudo eletrofisiológico, entraram 9 tinham bloqueio, desses 15, 9 tinham bloqueio infra-RIS ou intra-RIS e foram colocados marca-passo. Do grupo de BAV persistente, ou BAV mais avançado, 2:1, ou MOBS, enfim, MOBS 1 ou 2, ou BAVT, desses 190, todos foram submetidos a teste de atropina. Desses, 162 tiveram teste de atropina negativo e foram colocados marca-passo. Dos 28 que sobraram, foram feitos teste de esteira, teste de esforço, que deveria ter resposta ao teste de esforço. Ou aumentar a frequência, ou não piorar o bloqueio. Desses 28 que fizeram o teste de esteira, 3 foram negativos, não foram negativos, né? Pioraram o bloqueio, enfim, não foram, e foram para marca-passo. Então, sobraram 25 desse grupo de 190, e desses 25 foram submetidos a estudo eletrofisiológico. Então, na verdade, soma-se os 25 que foram para o estudo eletrofisiológico dessa parte do BAV persistente e 15 do paroxístico, então 40 foram submetidos a estudo eletrofisiológico, voltando aqui, eu tinha dado informação, e 9 tiveram um estudo eletrofisiológico mostrando bloqueio intra e infra-RIS. Sobraram, então, 31 pacientes candidatos a bloqueio funcional. Um pouco confuso, mas para mostrar que desses 241 pacientes com bloqueio, desses 5 anos, somente 31 tinham um bloqueio AV funcional através desses critérios rígidos que eles adotaram. Tá? A tabela 1 mostra, então, a média aqui de idade, pacientes jovens, né, 40 anos a média, a maioria de sexo masculino. A carga de síncope ao longo dos 12 meses anteriores foi mais ou menos 3 síncopes por paciente. Desses pacientes, dos 31, 17 tinham BAV avançado, ou BAV 2:1, ou MOBS tipo 2, ou BAV MOBS tipo 1, ou BAVT. Dos restantes 14, tinham bloqueios paroxísticos, que foram diagnosticados ou em Holter ou em
monitor do hospital. E desses paroxísticos, 13 tinham MOBS tipo 1, 3 tipo 1, 2:1 e 1 tinha um BAV avançado. Aqui, mostrando que 8 tinham fibrilação atrial paroxística associada. E o tilt test foi realizado em todos, 3 foram esses os achados, né? Aqui já mistura um pouco de resultado, com a tabela 1 mesmo, mas eu vou falar dos resultados mais para frente. Mas o follow-up foi de 19 meses, tá? E mais para frente eu vou falar sobre os resultados. Então, como é que foi a ablação? Foi feito com Insight, um mapa bipolar filter de 200 a 500 Hz, e eles marcaram os eletrogramas normais com menos de 4 deflexões, vou mostrar no próximo slide. Os eletrogramas consistentes com a região dos plexos ganglionares ali, parasimpático, com mais de 4 deflexões. Os eletrogramas fragmentados em regiões foram regiões conhecidas já previamente em estudos prévios das regiões do átrio direito e átrio esquerdo, por serem consistentes com provável localização dos gânglios parasimpáticos, dos plexos ganglionares parasimpáticos foram marcados e ablacionados. A potência foi de 35 ao longo da parede posterior e no teto, e 40 watts nos demais locais. No mínimo 30 segundos em cada local, ou até sumir a fragmentação. A ablação direita só foi realizada se a resposta do intervalo PR atropina do lado esquerdo tinha sido negativo. Então, eles faziam a ablação do lado esquerdo. Se não tivesse sucesso, desfecho agudo da ablação, eles faziam a ablação do lado direito também. Em 3 pacientes, a punção transeptal foi considerada de risco proibitivo, por razões anatômicas. Um tinha adressocardia e 2 tinham persistência da veia cava esquerda. E esses pacientes, então, foram submetidos somente à ablação do lado direito. Então, qual que era a sequência, tá? desse tratamento de cardioneurulação pela bloqueio AV? Eles faziam sequencialmente 7 pontos de ablação, iniciando pelo lado esquerdo, tá? Eles faziam na região da região próxima ao teto aqui da região do lado esquerdo, da veia pulmonar superior esquerda. Faziam ablação próximo da região da ligamento de Marshall. Essa região de interesse que chama postromedial, gânglio postromedial esquerdo, que é essa região que foi a região que obteve mais sucesso, vou mostrar para vocês, que é essa região aqui. Depois, em volta das veias pulmonares superiores direitas, na região septal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e na veia cava superior. E em volta na boca do seio coronariano. Então, eram 7 locais que eles faziam de forma consistente a ablação. E aqui ele coloca em branco, ele colocou essa sigla RAF e LEAF, que é potenciais de alta frequência, high, e de baixa frequência, mas todos foram considerados potenciais onde havia plexos ganglionares parasimpáticos, tá? Então, todas essas regiões que já eram conhecidas em trabalhos prévios, mas que foram identificados nesse trabalho aqui também. Eles são um grupo que tem bastante experiência nesse tipo de ablação. Então, aqui, mostrando um caso, aqui uma figura, mas tem o vídeo na sequência desse caso, mostrando um paciente que haviam feito, então, consistentes ablações nos locais onde eu já mostrei. Aqui o mapa, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, sobrepostos, né? E aqui mostrando um paciente, então, que tinha um BAV MOBS tipo 1, né? Vai prolongando o intervalo PR até bloquear. E quando foi realizada a ablação nessa região, esse plexo postromedial lateral do lado esquerdo, houve uma interrupção desse bloqueio. Então, mostrando para vocês aqui, vamos ver se vai rodar.
Ele está fazendo dentro do seu coronário. Aqui ele tá aplicando dentro do seu coronário, mas no texto ele fala que ele aplicou por dentro e também na boca do seu coronário, dentro do seu coronário. Mas esse efeito, provavelmente ele não obteve a esquerda, ele obteve dentro do seu coronário. Nesse caso especificamente, sim. Porque essa aplicação que está surtindo efeito está sendo feita, está trabalhando junto com o seu coronário, no movimento, e está dentro. Nesse caso específico do vídeo que tem no coisa assim, foi dentro do seio coronário. Eles faziam dentro do lado esquerdo e quando eles não tinham sucesso, eles aplicavam, além do wash do seio, às vezes aplicações dentro do seio. Mas isso segue ainda? Não, aí aqui... Porque aí tinha bloqueio. Mas continua com o BAV primeiro. Vai melhorando. Aqui vai... E aí depois eu tenho uma com o BAV primeiro. No final, fica com o PR curto. Ali está começando a voltar. Mas aí não tem um PR curto. Não está tão curto. Ele ficou no BAV primeiro. Aparentemente. Bem, nesse caso, especificamente, ele cita que aqui é o mapa do ato direito, onde ele fala que houve aplicação nessa região, provavelmente no ósseo do seio coronário novamente, tá? Tinham feito ablações do lado esquerdo, e aqui houve uma diminuição do intervalo PR, encurtando, resolvendo o BAV de primeiro grau, tá? Outro vídeo aqui. Aqui eu fiquei na dúvida, doutor André, se ele tá com o mapa do ato direito. Aí ele está isso aqui são aplicações à esquerda. Sim. E aqui ele está por dentro do seio coronário, na mesma altura, só que do lado direito. Né? Tá, você pode ver que o catéter mexe junto com o do catéter do seio coronário. Então ele deve estar muito próximo do ósseo. Exatamente, porque acho que essas aplicações aqui, aqui no ósseo, né? Seio, exato. Então, eu acho que essas que estão em perspectiva mais clarinhas estão lá atrás, são aplicações lá a partir da cara. E essas aqui já são dentro. São as do lado esquerdo. Ou seja, ele apagou o mapa do lado esquerdo, mas deixou as lesões do lado esquerdo. Foi o vídeo que ele forneceu nos apelos. Ele só deixou as lesões e apagou o mapa para você poder ver o mapa do direito. Enfim. Aqui é a mesma coisa. Ele aplicou pela esquerda e depois pelo lado direito. Sim, essas aqui são da esquerda e aqui do lado direito que estão sobrepostas. Então, a correção do BAV, né, que bonito que é. Ele fez a aplicação nos dois locais, pelos dois lados. Isso. Tanto na cava superior quanto na cava inferior. O que ele faz, a inervação, ele consegue atuar sobre o 9V nessa densidade de baixo. O de cima, geralmente, é nosso... Eu vou falar agora na sequência. Então, assim, quais eram os endpoints? Né? O desfecho da ablação, o desfecho para ablação, sucesso de ablação, foi definido como a eliminação completa dos eletrogramas, das fragmentações. E a eliminação da resposta vagal positiva, que a resposta vagal positiva era quando eles faziam aplicações, e as aplicações ocorriam bradicardia durante as aplicações. Se continuava tendo bradicardia, não era uma eliminação da resposta vagal. Eles iam lá e repetiam até eliminar a bradicardia. Tá? Tinha que ser quando a frequência cardíaca caía em torno de 25%. E o desfecho positivo foi em pacientes com BAV persistente, foi atingir a condição atrioventricular 1:1. Esse foi o desfecho que eles procuraram. Em pacientes com BAV, né, 2:1, MOPS 1 ou BAVT, o desfecho foi chegar numa condição AV 1:1. E nos pacientes com BAV paroxístico, era a redução do intervalo PR superior a 25%. Follow-up, então, foi de 19,3 meses. Foram feitas avaliações clínicas sequenciais no primeiro ano e depois até o final do acompanhamento. Holter. E o Holter tinha sido repetido se tivesse queixa ou bradicardia.
E o desfecho primário foi a ausência de BAV, segundo ou terceiro grau, diurno ou noturno, no holter durante o segmento. Então, esse foi o desfecho primário, não tinha que ter bloqueio mais, né? Então, aqui eu trouxe só um exemplo, mais um exemplo aqui, que não tem isso aqui estava no apêndice, não está no artigo, de um caso de BAVT, que eles tentaram, inicialmente, fazer a ablação naquela região do plexo que inerva mais o nó AV, que é aquele plexo póstero-medial, lado esquerdo, só que não houve sucesso. Aí eles tentaram fazer aplicações, houve até resposta aguda com diminuição da frequência aqui, tá? Resposta do desfecho agudo, mas não houve reversão. E aí, quando eles foram na região da veia cava superior direita, do lado direito, né? Porque eles faziam aplicações na veia pulmonar superior direita, nessa região, e na região próxima ali, na veia cava superior direita. Aí houve a reversão do bloqueio durante as aplicações, que está demonstrado aqui embaixo. Não tem vídeo disso aqui. Bem, aqui mostrando então o desfecho primário. Então, em quase 20 meses desse acompanhamento, dos pacientes que tinham BAV paroxísticos registrados em holter, eletro e tudo mais, todos os pacientes ficaram livres de BAV, não tiveram mais nem sintoma, nem BAV durante o acompanhamento. E dos pacientes que tinham bloqueio persistente, 87%, vamos ver aqui, 88% dos pacientes tiveram 86. aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Persistente. Aqui. 90% no total, né? E 100% do grupo de paroxístico que teve sucesso ao longo do acompanhamento. E 82% dos 17, né? 3 tiveram insucesso. Esses insucessos ocorreram. Foi um insucesso logo nos primeiros dias, o paciente com BAV persistente que tinha feito a ablação só do lado direito, porque tinha uma impossibilidade de acessar o lado esquerdo. Esse paciente apresentou bloqueio já no dia seguinte, sintomático, e teve que ser implantado marca-passo. Os outros 2 que tiveram insucesso foi um paciente com ablação também só do lado direito, mas com acompanhamento 14 meses depois. Ele apresentou sintomas de dispneia, cansaço, foi feito um holter, ele tinha umas pausas sinusais, e aí optaram por... Não tinha BAVT, não tinha bloqueio avançado, só tinha pausas sinusais, mas foi optado por implante do marca-passo. E do paciente que tinha feito ablação biatrial, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo, mas que teve recorrência de sintoma e teve BAV diagnosticado num holter BAV noturno. Então, as características aqui dos resultados, né, está colocado aqui nessa tabela 2 aqui, mostrando então aqui também um outro detalhe, que 8 pacientes que tinham FA, somente 3 eles fizeram isolamento das veias pulmonares, fizeram ablação da FA, não sei por que não fizeram em todos. E o desfecho então foi bastante positivo, né? Então, esse estudo foi a primeira série relatada de cardiomioglossão focada em pacientes com BAV funcional. Então, a hiperatividade vagal ela pode ser o principal contribuinte para o aparecimento de BAV funcional, mesmo em pacientes com BAV persistente em repouso. Tá? Ele reforça na discussão assim, a importância do teste da tropina para selecionar esses pacientes. Então, os pacientes têm que responder a tropina para poder entrarem na seleção. E estudos prévios já tinham demonstrado a influência da ablação dos plexos pulmonares ao redor das veias pulmonares direitas, da veia cava superior direita, sobre o nó sinusal. Só que esse estudo ele demonstrou que as ablações da região do lado esquerdo, mais especificamente aquele gânglio póstero-medial que foi citado, ele resultou na condição atroventricular 1:1 em 13
dos 17 pacientes com BAV persistente. Então, assim, 76% dos pacientes que tinham BAV persistente, durante a aplicação desse plexo especificamente póstulo-medial, por vezes adocionado pelo lado esquerdo, por vezes dentro do seio coronariano, eliminaram o bloqueio. O estudo apresentou excelentes resultados de médio prazo, 87% ficaram livres de síncope ou BAV documentado, e se foram excluídos os pacientes que só poderiam receber a ablação do lado direito, o sucesso clínico foi observado em 96%. Se a gente pudesse excluir aqueles 3 pacientes que por motivos anatômicos não fizeram a ablação biatrial, né? E esse plexo, então, póstero-medial pode ser uma área crítica para a inervação parasimpática das áreas atrioventriculares, que até então a gente sabia do sucesso da inervação do nódulo sinusal, né? Então, esse foi o grande achado assim, desse estudo, uma confirmação desse estudo de Corte. Então, a cardioneuroablação parece ser uma estratégia eficaz a médio prazo, em um grupo selecionado de forma cuidadosa, né, com um bloqueio AV funcional. Mas outros estudos precisam ser realizados para confirmar esse resultado. Isso aí. Bem, a gente teve um caso aqui